Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra e eu estou aqui para fazer uma pequena fala sobre a importância desse dia. Essa fala está direcionada aos meus alunos, mas também a todas as pessoas que, porventura, queiram entender um pouquinho sobre a importância desse dia. Bom, o Dia da Consciência Negra foi registrado, nesse dia 20 de novembro, porque é uma data da comemoração a Zumbi dos Palmares, a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um escravo que fugiu e montou um quilombo que acondicionava, recebia escravos que fugiam, naquela região do sertão nordestino. Chegou a ter mais de 30 mil pessoas morando lá, foi um foco de resistência muito grande contra a escravidão. Existe uma polêmica muito grande, alguns estados não adotam essa data, outras pessoas comentam que poderia ser uma outra data, como por exemplo dia 13 de maio, quando foi assinada a Lei Áurea. Essa polêmica ela é bastante grande, e não é foco do vídeo comentar sobre essa polêmica agora. A grande questão nossa é a sensibilidade com relação ao racismo, principalmente ao racismo estrutural. Infelizmente, o racismo existe aqui no Brasil, e existe de maneira muito forte, de maneira muito contundente. E o racismo ele faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Durante muito tempo vigorou no Brasil a ideia de eugenia, ou seja, a ideia de uma raça pura, de uma raça bem nascida, uma raça melhor. E essa raça melhor era os brancos europeus. Por isso que durante muito tempo aqui no Brasil foi praticado o branqueamento. Se vinha para o Brasil, se estimulava a vinda de brancos europeus para o Brasil para tentar diminuir a influência da miscigenação, que é essa mistura de raças, entre os brancos europeus, os negros africanos e os indígenas brasileiros, nativos da terra. Se tinha ideia, muitos pensadores aqui do Brasil cultivavam essa ideia, que o Brasil era um país atrasado por conta dessa mistura, dessa miscigenação, e que ele só iria melhorar se branqueasse a população. Os italianos, os alemães, os ingleses, os norte-americanos, nos Estados Unidos e Canadá, era uma raça mais pura, era uma raça melhor, mais qualificada intelectualmente. Isso criou a ideia de que as pessoas pardas e pretas, as pessoas negras, eram inferiores, e por conta disso era necessário eliminar essa população, por fruto desse branqueamento. Depois que teve a abolição dos escravos aqui no Brasil, 13 de maio de 1888, não foi criado nenhum projeto de governo para poder alocar essa população. Então os negros saíam lá das senzalas, do meio rural onde eles estavam vivendo. É claro que muitos viviam nas cidades também, Já havia negros libertos, já havia brancos pobres, mas não foi criado nenhum programa de governo para capacitar esse pessoal que trabalhava na condição de escravo, para colocar eles no comércio, na indústria, sabe, para capacitar esse povo, para escola para os filhos deles. Então, essas pessoas vieram para as cidades e trabalhavam no regime de semi-escravidão, em subempregos e, sabe, fadada a todo tipo de preconceito, porque a sociedade brasileira cultuava a ideia de que o trabalho braçal era coisa de negro, Então, assim, todas as oportunidades eram passadas para aqueles que não eram negros. Então, o pouco de direito que foi surgindo ali no final do século XIX, começo do século XX, até a primeira metade do século XX, se tornava privilégio, de uma minoria branca. Ou seja, que não englobava todas as pessoas, os negros e pardos, por exemplo, mestiços. Inclusive com crimes, como vadiagem, por exemplo, um crime que foi criado e que abarcava majoritariamente a população negra. E termos foram incorporados ao nosso vocabulário, como por exemplo, mercado negro, ovelha negra, Eu sou pobre, mas sou limpinho. Os próprios meios de comunicação enfatizavam muito esses termos para dizer que tudo que era relacionado à cor negra era coisa suja, pobre,
feia, né? Nos meios de comunicação, novelas, filmes, os negros eram sempre retratados como morando na favela, mexendo com tráfico de drogas, eram sempre criminosos. Então o racismo ele sempre foi estimulado nesse sentido. É por isso que o Dia da Consciência Negra é tão importante. Você entender que o racismo existe, né? E lutar contra ele. Se você é branco, provavelmente você não fala em raça. Só fala em raça quando está destinado a pessoas negras. Só para finalizar, né? Não é que não existe preconceito contra pessoas brancas. Existe, pessoal. Em qualquer lugar do mundo. A grande questão, aí você consegue perceber isso se você é brasileiro e vai morar nos Estados Unidos porque precisa de um emprego lá. Independente de você ser branco ou preto, você vai sofrer preconceito. Mas a grande questão é, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós passamos mais de 350 anos tendo a escravidão como a base econômica do Brasil. Isso tudo gerou um embasamento cultural contra a pessoa negra. Então, ações afirmativas, como algumas que o governo tenta fazer, às vezes nem dá tão certo assim, né? Como as leis de cotas, né? É uma ideia de tentar tampar esse buraco, esse vazio que foi deixado pela escravidão. Então, o que nós, como estudantes, como professores, como pessoas que têm um mínimo de consciência social, devemos fazer? Combater o racismo. Por isso que o Dia da Consciência Negra é tão importante. Nós precisamos entender que todas as pessoas são importantes, todas as pessoas são dignas, né, de respeito, sabe? E que independente da cor, né, todos devem ser tratados como iguais. Se alguém cometeu algum tipo de crime, tem que pagar por esse crime independente da cor. E não, né, ter supervalorização, favorecimento porque é branco ou ser desmerecido pelo fato de ser negro, tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Valeu, gente, fiquem com Deus, até a próxima.